Meus amigos, minhas amigas, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo, nosso divino Mestre e amigo de todos os momentos, possa envolver os nossos corações, que a alegria do Evangelho e da partilha, que é no Evangelho a sua própria alma, possa contagiar os nossos corações e que a nossa alma, de todos que aqui estamos nos dois planos da vida, assim contagiada, possa subir nos planos do pensamento, mas acima de tudo do sentimento, conectando-nos àquele que na terra é a fonte da água viva. Água essa da qual estamos tão sedentos e que em nossos esforços temos buscado alcançar. No deserto da vida, no deserto de um mundo em transição, o oásis do Evangelho, o oásis do Consolador. É com esse intuito que aqui estamos, honrados e agradecidos pelo convite. A figura do querido amigo Gabriel, da Beth, agradecemos pela oportunidade da partilha de um momento tão especial, tão marcante, para o movimento espírita aqui do Rio Grande do Sul e certamente do Brasil, porque realça, nos relembra, nesses 99 anos hoje comemorados, a história de tantos e tantos corações que nos antecederam, abrindo caminhos em florestas muito mais densas do que as que hoje encontramos, arando terrenos e corações, encontrando solos muito mais endurecidos do que aqueles que hoje encontramos. Tarefeiros que da primeira à última hora estiveram sempre apostos para dar como resposta ao chamado do Senhor da vinha, aquele que deveria ser o nosso lema enquanto cristãos, a resposta de Ananias: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quantos desses exemplos essa pátria do Evangelho não nos ofereceu? E o quanto não nos cabe trabalhar, suar, chorar para honrá-los, para levar adiante essa tocha que nos foi dada, o facho erguido bem alto desse Consolador prometido, que há de iluminar e abrir para os horizontes da mente humana e da humanidade como um todo as belezas do porvir, de uma terra, enfim, ditosa, de uma terra, enfim, feliz, como previsto desde lá dos primeiros profetas. Quando Isaías, por exemplo, nos fala daquela terra em que o cordeiro e o lobo haverão de estar juntos, em que as armas seriam convertidas em arados, em que a terra, enfim, galgaria novos horizontes, no plano evolutivo, no infinito da criação. Horizontes esses que são para nós ainda pequeninos, inconcebíveis em termos de beleza, em termos de grandeza. Paulo mesmo dirá, em uma de suas cartas: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado àqueles que o amam. É nesse esforço, ou é nessa torrente desses que nos antecederam, que nós adentramos quando nos propomos a integrar as fileiras da doutrina espírita. E é essa a meta, a de sermos, tanto quanto nos seja possível no dia a dia, os Ananias com os quais o Senhor possa contar. As figueiras, não aquelas apenas incrementadas, embelezadas no exterior, mas aquelas a quem o Senhor recorre, como na passagem do Evangelho, e que ele possa encontrar frutos para alimentar os seus irmãos. Porque essa árvore foi transplantada para cá. E o Senhor da vinha segue fazendo essa aferição, visitando-nos diariamente,
ou em ciclos, em períodos, quando pensamos coletivamente, para aferir, para verificar quanto de figos há na figueira, o quanto de uvas há na videira. E é isso que nós nos propomos a buscar. E é nesse sentido que vamos encaminhar aí as nossas reflexões por entender o que é, o que deve ser um bom espírita. Um bom espírita. E para alcançarmos, talvez, o que Kardec, profundamente inspirado, não há dúvida, queria nos legar, o alcance daquele texto que é de uma beleza ímpar em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na sequência, daquele que seria para nós o ápice, a síntese da proposta da vivência do Evangelho à luz da doutrina espírita, o homem de bem, texto que vem logo na sequência, nós vamos buscar alcançar a alma do texto, a inspiração antes da letra. O que fluía do alto, alcançando a mente do codificador e que ele pôde então transcrever num processo mediúnico, talvez não ostensivo, mas certamente profundamente inspirado, a mediunidade intuitiva, poderíamos dizer, como ali descrita em O Livro dos Médiuns. Nós queremos alcançar a alma desse texto. Mais uma vez, recorrendo ao apóstolo Paulo, a letra mata, mas o espírito, a alma que dá vida. E algumas expressões, alguns detalhes, haverão de nos chamar a atenção. Um texto como esse, como toda a codificação, ele se ressignifica, ele se redimensiona para nós a cada dia, sobretudo quando estamos na caminhada. Quando, no esforço por seguir os passos do Mestre, a nossa visão, a nossa percepção se amplia, como naquela passagem do cego de Jericó. Quando estagnados, permanecemos cegos diante de tamanha beleza, de grandiosas oportunidades, de infinitas riquezas que estão ao nosso alcance, por exemplo, nesses textos. Mas quando estamos a caminho, quando no movimento de nossa alma repetimos como aquele cego: Senhor, que eu veja, eis que esses textos, para nós a cada dia, a cada novo esforço, a cada novo horizonte que abrimos dentro do nosso universo interior, esse texto ganha uma nova característica, uma nova beleza. E é assim que a gente vai estudando, lendo esses textos, e de repente detalhes vão nos aparecendo, antes imperceptíveis. E um primeiro detalhe que, ao ler esse texto que se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, um primeiro detalhe que me chamava a atenção é justamente o capítulo no qual Kardec se propôs ou decidiu inserir esse texto. Sede perfeitos. O grande imperativo da vida. O entrar nessa torrente da vida que nos leva sempre à frente. O deixar-nos secundar pelo amparo e pela misericórdia divina que nos convida ao porvir, ao futuro, ao amanhã de luzes e de bênçãos que nos está destinado. Aquele imperativo da vida lá registrado logo no primeiro capítulo do primeiro livro da tradição espiritual que seguimos, lá em Gênesis. E Deus disse: haja luz. É o que Deus disse a tudo que foi criado. Faça-se luz. Rumo à luz. Então, um dos grandes papéis do ser que se torna minimamente consciente é ajudar-se para que o céu lhe possa ajudar. É perceber que, em direcionando a nossa vida, segundo os ditames celestiais, uma tremenda força passa a nos impulsionar.
para que consigamos atender dia a dia esse grande imperativo do sede perfeitos. Mas essa fala de Jesus, ela encerra, ela conclui um discurso maior, muito belo, e mais do que isso, profundamente desafiador. E aqui nós fazemos o primeiro link, não é? Com aquilo que Jesus falou, com o que está ali no texto, e com aquilo que, talvez, na nossa maneira de entender, seria a intenção de Kardec, como dos Espíritos, ao nos trazer esse texto. Porque ele é um texto desafio. Como é a fala do Cristo? Aliás, logo ao início, primeiro parágrafo, Kardec vai dizer: o bom espírito é o verdadeiro cristão. Portanto, é uma coisa só. Por espírita, por cristão, entendamos uma coisa só. Pelo programa do Evangelho, como pelo programa da doutrina espírita, entendamos uma coisa só. Por isso, sem sombra de dúvidas, a intenção da espiritualidade ali era fazer uma ponte diretamente com o Evangelho, e especificamente com esse texto do Cristo, que, como sabemos, está lá no capítulo 5 de Mateus, o primeiro dos capítulos que trata das bem-aventuranças, ou do Sermão da Montanha, no sentido mais abrangente, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Sermão esse, creio, por todos nós reconhecido em sua grandeza, e até por aqueles que não eram cristãos, como no caso de Gandhi, a magnificência do valor espiritual de cada uma daquelas palavras, de cada uma daquelas orientações. Então, ao inserir essa mensagem do bom espírita no sede perfeitos, Kardec e os Espíritos nos apontam para o Sermão da Montanha, para o Evangelho do Cristo, como a nos dizer que ali está um material extra do que ali foi descrito, que faz parte do pacote, tudo que lá está descrito. Em outras palavras, que o espírita, e sobretudo o bom espírita, é convidado a ser também sal da terra e luz do mundo. Porque se estamos a falar de influência do espírita inserido na sociedade, em qualquer tempo, como o cristão também, há de se pensar no sal e na luz, que no fundo representam a influência mais direta e a influência indireta. O sal atua pelo contato mais direto, a luz pelo contato à distância. Sal e luz, portanto, representam ou sintetizam todo tipo de influência que venhamos a ter. Desde aquela pelo contato, pela convivência mais íntima, àquela que se irradia de nós, alcançando pessoas em tempos e lugares que não podemos medir. Não estamos aqui em parte ou em boa parte, pela influência daqueles que já passaram por nós, mas cuja luz ainda hoje brilha, ilumina os nossos caminhos. Desses mais recentes que mencionávamos, que fizeram parte dessa história de 99 anos, mas daqueles lá em tempos remotos, mas que permanecem ainda hoje tão vivos. Como negar a influência de um apóstolo Paulo em nossa vida? Como negar a influência de uma Maria Madalena em nossa vida? Me recordo, inclusive, da belíssima frase de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando diz: qual dos sábios ou filósofos do mundo já trouxe à terra maior notícia do que aquela de Madalena quando disse: ele vive? Qual dos sábios do mundo já trouxe notícia mais auspiciosa ao mundo, à posteridade, do que Maria Madalena quando nos disse: a morte nada é? Nosso mestre está vivo e é presente conosco. Como negar essa influência? A influência do Cristo, tão viva, tão acalentadora, os séculos nem minimamente puderam arranhar ou empanar o brilho e a beleza do Evangelho. Então isso é a luz que transcende o tempo e o espaço, influenciando as coletividades. E é o sal
da convivência, do contato direto, em nossos lares, no trânsito, no trabalho. Sal que protege da corrupção, que nossa querida Eulália lembrou. Corrupção no sentido integral da criatura humana, quando se corrompe e deixa de exercer na criação a mais bela função que o Criador lhe deu, refletir-lhe a luz divina. Porque é isso que acontece quando da lei nos afastamos. Paulo mesmo vai dizer no Livro dos Espíritos, na questão 1009, quando nos afastamos da lei, enfrentamos uma certa soma de dores que tem por finalidade nos desgostar da nossa deformidade. Ou seja, nos deformamos, nos corrompemos, deixamos de ser o que fomos projetados para ser. Mas eis que as benditas dores vêm nos despertar, as lutas, os desafios. Então é o sal que protege da corrupção, que conserva os valores mais caros da vida, da consciência. Então, ao fazer essa vinculação, Kardec e os Espíritos nos apontam para lá. Volvamos ao Evangelho. Volvamos a esse capítulo 5 e vejamos o que os sede perfeitos vem fechar. Como dizia, um discurso profundamente desafiador. Aliás, há uma frase que eu gosto muito de um espírito, Mariano, no livro Falando a Terra, um livro muito especial do Chico, em que ele vai dizer assim, que a palavra do Cristo, no Sermão da Montanha, contém mais desafio do que reconforto. Porque no fundo, Cristo nos consola, nos desafiando. Porque Ele sabe que o consolo duradouro, a felicidade efetiva, ela nasce da jornada. Pouco Ele faria se apenas nos consolasse, mantendo-nos no lugar. Mas muito Ele faz por nós, quando nos consola a cada dia, tirando-nos do lugar, convidando-nos a avançar. Esse é o consolo mais efetivo do Evangelho. E é isso que Ele faz nesse sermão. Na parte do discurso que inicia com a fala de Jesus, se a vossa justiça não exceder a de escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Entrar, que dirá caminhar por lá, desbravá-lo. Ele está falando de entrar, como na primeira bem-aventurança. Entrar, deles é o reino. Ou seja, Jesus ali faz um desafio a todos os religiosos de todos os tempos, para que transcendamos, para que ousemos as experiências seculares que temos tido, sobretudo nós, no campo da religião. Jesus desafia a todos nós, que por séculos temos repetido a postura de escribas e fariseus. E qual é essa postura? A de uma religiosidade restrita, limitada a um lugar, a um templo, a um dia da semana, a uma determinada parcela da humanidade, aos mais próximos, aos meus interesses, ou aos aspectos formais, pro forma, exterioridades. Se nós não ousarmos deixar que a nossa experiência de espiritualidade transborde, vencendo os estreitos limites da casa espírita, do templo católico, evangélico, seja ele qual for, para que ela inunde a vida e o mundo, a sociedade como um todo, com os valores universais do Evangelho. Não se fala aqui de proselitismo, se fala de iluminação. Se não ousarmos transbordar, estaremos ainda na porta do reino, andando em círculos, como fizeram lá atrás os hebreus naquela bonita passagem do Êxodo, que é também profundamente simbólica, a terra prometida diante deles.
mas por terem relutado em adentrá-la e vencer todos os desafios que ela apresentava, ficaram por 40 anos andando em círculos, sofrendo as agruras do deserto. Ora, o que está ali representado? Senão a postura de muitos de nós, ao longo dos séculos, que tendo as chaves do reino, temos preferido ficar no deserto, andando em círculos, sofrendo as agruras desse deserto. Uns diziam, não, é muito difícil essa terra, ela é desconhecida, há gigantes lá. Os gigantes que nós precisamos enfrentar. Davi versus Golias, os nossos Golias, os vícios, as montanhas que a fé pode sim remover. Cada um encontrou uma justificativa e ficaram andando em círculos. Então é esse o primeiro desafio que Jesus faz. É preciso uma justiça que se universalize, que se espiritualize, uma experiência de religiosidade que transborde para a vida, que vença quaisquer fronteiras e quaisquer muros, como o samaritano, o bom samaritano da parábola, porque ele, sem dúvidas, estava muito mais próximo do reino do que aqueles que ficaram ali espantados com o fato de Jesus ter definido como herói da parábola alguém que desprezavam por simples aparência. Então já nos convida a refletir qual tem sido a minha experiência de religiosidade. O quanto de fato ela tem vencido essa antiga postura dos atos pro forma, dos cargos, das influências, da ritualística, o quanto ela tem chegado ao santuário do coração. Mas Jesus prossegue nesse discurso, então, com aquela famosa concatenação de ideias que ele nos traz, ligando o passado ao futuro, ou seja, um antigo tempo, um outro modelo a um novo tempo e a um novo modelo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. É como se Jesus dissesse, ponto, aqui se inicia um novo tempo. Ao cristão que acolhe a mensagem luminosa do Evangelho, um novo tempo deve se iniciar. Quem está em Cristo dirá, mais uma vez o apóstolo dos gentios, nova criatura é, ou deve ser. Outrora erais treva, diz ele, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Outrora, no contexto da ignorância, talvez encontrássemos atenuações para os tropeços. Agora, naturalmente teremos os tropeços naturais da jornada, mas aqueles conservados voluntariamente não mais se justificam. Porque um novo tempo chegou para o nosso coração, para a nossa vida. Então, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E Jesus começa então dizendo, apresentando, esse conjunto, tu ouvistes o que foi dito, baseando-se nos antigos mandamentos, Jesus diz, ouvistes o que foi dito, não matarás. Jesus pega o sarrafo e sobe um pouco. Um pouco não, bastante. E ele diz, aquele que se encolerizar com seu irmão, que dizer raca ou louco, será réu de juízo. Juízo, naturalmente, da própria consciência, agora mais esclarecida. Não basta pensar o não matar. No sentido mais literal, é preciso ampliar horizontes e perceber quantas sementes, por vezes, não matamos. Sementes de renovação, tremendos potenciais pela nossa postura irascível, incompreensível, de dureza, de frieza, de agressividade, de fechamento. Quando se encontrassem
um mínimo de acolhimento, de cuidado e de ternura pudessem talvez se converter em árvores frondosas. Quanto não matamos da plantinha nascente do Evangelho em determinados corações, justamente pela postura incoerente entre o que propagamos no mundo e o que efetivamente temos sido. Então Jesus amplia essa demanda, convidando a cada um de nós pensar, especialmente em nosso tempo de tamanha conectividade, em que as nossas palavras alcançam a tantos e são vistas por tantos, nas redes sociais, por exemplo, o quanto não temos matado de potenciais, de possíveis terrenos a serem alcançados pela semeadura do Evangelho, por essa postura absolutamente incoerente que muitas vezes se vê entre o que somos nas nossas lides espíritas e aquilo que fazemos nas redes sociais, por exemplo. Nos digladiando uns com os outros, com as palavras as mais chulas, palavras recheadas de ódio, de agressividade, que em nada refletem aquilo que propomos a divulgar. Bastaria pensar, nós vemos essas palavras na boca do Cristo? Temos aí uma boa maneira de proceder. Antes de tudo que venhamos a dizer, eu veria essas palavras na boca do Cristo? Eu imaginaria que elas pudessem estar saindo dali? Então é essa coerência, essa linha de coerência que nos é pedida, que o bom espírita deverá ter, porque não se nos pede perfeição, e é o que ressalta do texto de Kardec. Em nenhum momento está ali dito, o bom espírita é aquele perfeito em tudo o que faz. Mas ressalta com uma clareza indiscutível o chamamento à coerência. O bom espírita é aquele reconhecido pelo esforço por vencer. Porque uma coisa é o tropeço feito, ou cometido no calor da vida, do dia a dia, etc., etc. Tropeço esse que deve ser sucedido pelo reerguer-se e pela reafirmação do compromisso de melhoria. Outra coisa é o tropeço mantido, cultivado voluntariamente. Como vai dizer Emmanuel, o arrepender-se, vez por outra, é natural, todos necessitamos disso. Agora, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Porque se eu sei que o comportamento já não é mais adequado, deve existir em mim o compromisso de vencê-lo, de tentar. E o que o Kardec e os Espíritos deixam claro, aquele que apreende um novo horizonte, aquele que alcança uma nova perspectiva de discernimento, o verdadeiro, o bom espírita, sempre o consegue desconectar-se do antigo horizonte e chegar a esse novo, se tem firme a vontade. Se tem firme a vontade. Então essa é a ideia. O Cristo quer de fato nos incomodar, nos tirar do lugar. Porque aquela posição, não, mas eu sou assim mesmo, não tem jeito. Os Espíritos vão dizer na questão 911 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a pergunta, não existem paixões que não podem ser dominadas pela vontade, que são assim tão irresistíveis? E eles vão dizer, muitos dizem quero, mas está somente nos lábios o querer. Querem, mas muitos felizes estão que não seja como queiram. Aquele que crê não poder vencer as suas paixões é porque ainda se compraz nelas. Agora, vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. E é outra frase que realça desse texto. O espírito vencendo a matéria. Então não é perfeição, é coerência. É o esforço por modificar aquele comportamento, agora já identificado como não adequado.
Porque quando há, de fato, em nosso coração esse querer, secundados pelo alto, haveremos de fazer a devida modificação do mundo interior. Haveremos de alcançar esses horizontes. E é aquilo que Emmanuel vai comentar também numa bonita mensagem, no livro Pão Nosso, capítulo 79, o Mas e os discípulos. Em que Emmanuel nos diz que 3 palavrinhas, uma pequena expressão, definem a nossa posição perante o Evangelho. A posição dessa palavrinha em relação a Jesus na frase define a nossa postura, se ainda de acomodação ou se já essa postura de renovação. Esse anseio de renovação, essa inquietude, no melhor sentido das inquietudes, essa inquietude justa, justificável, de nos melhorarmos, para melhor servir, para sermos mais úteis. Emmanuel nos diz que essa palavrinha é a palavrinha mas. O título da mensagem é o Mas e os discípulos. E ele diz, onde tens colocado o mas nas frases? É isso que denota a tua postura perante o Evangelho. Jesus é muito belo, a sua lição é imortal, mas eu sou muito frágil, muito imperfeito, tenho ainda muitos desafios a vencer. Mas Jesus, percebem a diferença? Não é simples, não é simplesmente um modo de falar. Porque as palavras vêm do coração e revelam uma postura íntima, de compromisso ou ainda de acomodação. E é isso que Jesus está nos conclamando a meditar a respeito nesse texto como um todo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, daqui por diante, o que tens feito com isso? Vais tropeçar? Sim, ainda muitas vezes. Mas o que vibra em teu coração? O anseio de vencê-lo? Terás a força devida para disciplinar o sentimento. E Jesus avança. Nesse texto, são vários, é uma sequência, mas ele chega lá. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. E se lhe bater numa face, dê-lhe a outra. E se pelear contigo para tomar-te a túnica, dê também a capa. E se te pedir que caminhe 1 milha, caminhe logo 2. Caminhe logo 2. Em outras palavras, o que nós temos trazido de diferente para as relações? Diferente de tudo aquilo que se tem feito. A outra face aí representa a outra face da moeda. Aquela outra face ainda não tão vista nas relações, ainda não tão vista no mundo, diante de uma ofensa, diante de uma perseguição, pois é essa outra face, a luminosa face do Evangelho, que há de irradiar, alcançando outros corações e os inspirando. Então é ir além do que simplesmente os códigos do mundo, os modelos que ainda regem as relações no mundo. Como diz Emmanuel, são respeitáveis, mas o Evangelho está muito além. E é o além que faz a diferença, porque infunde no mundo o novo. Um novo modo de ser, um novo modo de pensar, que há de se concretizar e ser o modus operandi da humanidade do amanhã. Porque o Evangelho, bem como Cristo, não é senão isso. O projeto do Evangelho que aí temos é o projeto ainda da humanidade. Não estamos a falar de angelitude. O que nós vemos no Evangelho do Cristo é ainda o projeto da humanidade. Depois, começaremos a conversar nas esferas mais elevadas sobre o que é angelitude. Mas é esse além que faz a diferença. É esse além que traz o novo, que desperta o novo. E lá ao final desse discurso, ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos.
bendizei os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e caluniam, perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai. Porque se amardes apenas os que vos amam, que há de mais nisso? Os publicanos não o fazem também? Se saudardes apenas aqueles, com relações mais estreitas, que fazeis de especial? Essa é a frase do Cristo imortal. O que fazeis de especial? Que Paulo vai ter também a sua versão de vós, amados. Em Hebreus 6:9, esperamos coisas melhores. Esperamos coisas melhores. Que fazeis de especial? E é aí que Jesus vai concluir então. Para que sejais filhos desse Pai que faz com que a chuva caia sobre justos e injustos e o sol se erga sobre maus e bons. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então percebamos a primeira característica que já ressalta desse texto, os bons espíritas, por essa vinculação, é esse convite a um espírito de renovação, a um espírito de desafio constante, de aperfeiçoamento constante, que ressalta das próprias palavras de Jesus. Esse é o espírito do espírita. Não contentar-se com o que se é. Amar-se. Mas saber, justamente por esse amor, o quanto ainda pode ser. Está destinado a ser. Para que a nossa vida seja, de fato, essa vitória do Espírito sobre a matéria. Como os Espíritos nos disseram lá na questão 911. Para ele, para aquele que vence as suas mais paixões, que abraça o desafio do Cristo e prossegue, secundado por ele, cada vitória é uma vitória do Espírito sobre a matéria. Porque, no fundo, isso é espiritismo. É o Espírito no mundo, enfim, passando a preponderar sobre a matéria, que por séculos reinou soberana. Enfim, o seu reinado começa a ruir. Não que ela em si seja um problema, mas que agora, mais conscientes, haveremos de usá-la, de aproveitá-la adequadamente. O reinado do Espírito. Isso é Espiritismo. Culto ao Espírito, sem menosprezo à matéria. Como infundir essa espiritualidade da qual está incumbida a doutrina espírita, como lá nos dizem os Espíritos na questão 799, das contribuições do Espiritismo para o progresso, como infundi-la no mundo, se a nossa vida tem sido ainda, muitas vezes, um culto à matéria. Sempre que passamos por cima de pessoas, de valores da nossa consciência, para atender à matéria, nos curvamos a ela e fugimos ao culto que de nós se espera, o Espírito que há de vivificar o mundo. O culto ao divino que deve em nós encontrar um meio de se expressar na vida. Isso é Espiritismo. Toda vez que educamos, que pensamos na educação, nos projetos para os nossos filhos, apenas do ponto de vista material, que queremos formar apenas os cidadãos vencedores do mundo e não aqueles que vencem o mundo, estamos cultuando a matéria. Sempre que nos digladiamos por aquilo que é da matéria e que está destinado a perecer como tudo é, como tudo aquilo que aqui está, a se transformar, estamos cultuando a matéria em detrimento do Espírito. E muitas vezes o fazemos no próprio seio do Espiritismo. Quando pensamentos, pontos de vista transitórios,
cargos, influências, prestígios, renomes, passam a ocupar o centro de nossos interesses e então nos digladiamos por perspectivas diferentes, não saudamos os que não pensam como nós. Que dirá os amar, se não conseguimos nem ao menos dialogar? Percebamos que o desafio do Cristo é muito grande. E a doutrina, em revivendo o cristianismo, não poderia seguir por outros caminhos. Porque há a coragem que se nos pede para dar um passo importante na senda da vida, na senda do progredir. Porque a matéria, quando nos domina, a materialidade, o apego a ela, nos tolda a visão e nos impede de ver os horizontes com mais clareza. É o que nos diz também Kardec nesse texto. É preciso não perder a visão do infinito. Visão essa que é nutrida em nós, que é sustentada em nós pelo estudo consciente da doutrina espírita. Porque lá no fundo, diz Leon Denis, no seu belíssimo livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 21, o sentido íntimo, a consciência, lá nas profundezas de nossa alma, ela se liga à grande alma. E daí se explica essa nossa ânsia de infinito, que precisa ser alimentada e que não pode ser perdida, para que analisemos as coisas no mundo, bem como as pessoas, sob um novo prisma. Isso pelo que você tem tanto lutado, isso pelo que você tem passado por cima de relações, de pessoas e de valores. O que é isso diante da visão do infinito? Vale a pena? O que é isso quando comparado com o infinito? E veremos que muitas das vezes, o que consideramos tão importante e que nos tem causado tantas aflições, bem como disputas, o que tem comprometido nossas relações e muitas vezes os nossos valores e, portanto, a nossa consciência, quando colocado ou defrontado com a visão do infinito, não passa de nada, de pó. Esse, ao qual tem direcionado as suas críticas mais ferinas, tens visto ele com uma personalidade que ali se apresenta, ou tens visto ele com a visão do infinito, o irmão, ali a te pedir compaixão, carinho, amparo, talvez sim ponderação, mas jamais ódio e agressividade. Como nós, espíritas ou cristãos, deixaremos de ver em nossos irmãos, sejam eles quais forem, o Espírito, se nós somos espíritas, para que vejamos, nas suas mazelas mesmo, nos seus equívocos talvez, no mal que venham a fazer ou que tenham feito, para que vejamos o ser por detrás disso, para que vejamos além as lágrimas a serem vertidas e o suor da redenção, e para que essa visão, ao invés de despertar em nós ódio e agressividade, possa despertar, como no coração do Cristo, compaixão. Quanto eu tenho orado e vibrado por aquele que tanto tenho criticado, por aquele com quem tenho me digladiado nos pontos de vista, nas divisões de um país e de um mundo tão polarizados. O quanto eu tenho ido além, caminhado 2 milhas, dado também a capa. O que eu tenho feito de especial. Porque de nós, mais uma vez com Paulo, meus amados, se esperam coisas melhores. Aquele que enxerga o infinito, o que é finito e transitório, não pode ter assim uma importância tão grande para que rompamos relações, para que nos odiemos uns aos outros e para que não enxerguemos o diamante bruto a ser lapidado no outro, como também em mim. Isso é o bom espírita. Além da coerência que se nos pede enquanto cristãos, a consciência de ver mais além, do compromisso
com o que permanece e não com aquilo que desaparece no transcurso dos séculos, porque o nosso compromisso é com o Evangelho do Cristo. Doutrinas, pensamentos, filosofias humanas passarão, como pensadores, como partidos, como isso, como aquilo outro, mas o Evangelho e o amor permanecem para sempre. E é isso que há de nos agregar, é isso que há de nos fazer. Antes, bons irmãos, e também bons espíritas. Quando entendermos que o bom espírita ali não é um título de ostentação, mas sim de serviço, porque a virtude encontra a sua razão de ser quando colocada à disposição, quando direcionada à multidão. Essa é a razão de ser da virtude. Um diamante guardado num cofre nada vale, senão quando encontra uma aplicação adequada. Fica sendo lá mais uma pedra. Então é preciso levar a campo essas virtudes. Há uma mensagem muito bela de Emmanuel, num livro, talvez não tão conhecido, Ação, Vida e Luz, capítulo 1, Necessidade de Ação, em que Emmanuel vai nos conclamar à coerência, não à perfeição, embora ela seja meta, mas a coerência e a consciência, dizendo-nos que o tempo da palavra vazia passou, o tempo agora é sobretudo de ação. É preciso trazer calor às cátedras frias e alma às obras de alvenaria. Por isso, diz ele, o apostolado do espírita é o apostolado do humilde de Assis, convidado a restabelecer as bases do cristianismo, não tanto com obras exteriores, mas, sobretudo, com obras interiores que possam irradiar e contagiar as vidas. Como ele mesmo orientava aos seus: vão, meus irmãos, divulguem o Evangelho, sempre, em toda parte, se necessário, usem as palavras. É isso que Emmanuel nos diz. Dar calor às cátedras, trazer alma às obras de alvenaria, para que o Espiritismo seja de fato o Consolador. Para que o Espiritismo de fato possa alcançar o nosso coração, e aí a sua finalidade maior. Porque Kardec começa o texto dizendo: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz fatalmente ou necessariamente a essa condição. Então o coração é a meta. O coração é a chegada. Grau de sensibilidade mais apurado é o que nós buscamos. Para que o Espiritismo possa nos contagiar, porque mudar o pensamento é mudar o sentimento é mudar a vida. Há uma bela mensagem de Aulus, aquele mesmo benfeitor de Nos Domínios da Mediunidade, no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 41, intitulada Sentimento, em que ele nos dirá: o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil que dá origem ao pensamento e à causa. Se não alcançarmos esse domínio, se o Espiritismo não chegar lá, estaremos ainda nos pórticos do Consolador. Mas quando ele fizer vibrar as fibras mais íntimas, na analogia feliz que Kardec faz, é como se fosse uma sinfonia, e o bom espírito é aquele cujas fibras do coração, ao escutar os acordes das vozes do infinito, se sensibilizam, se comovem. Se as vozes e a sinfonia do infinito ainda não têm, de fato, nos comovido, se o Espiritismo não tem sido para nós aquilo que aquece, aquilo que inflama o nosso coração, ainda não temos, de fato, sentido. Porque penso, um dos símbolos mais bonitos do Evangelho, em Lucas, capítulo 24. Ali, para mim, há uma predição
do que seria o Consolador e a sua finalidade. Como sabemos, temos ali a passagem dos discípulos no caminho de Emaús, aflitos pelas circunstâncias, afastando-se de Jerusalém, simbolicamente a cidade da paz, portanto, angustiados. Eis então que Jesus os visita. Eis então que Jesus volta ao mundo para consolar os corações. Eis então que Jesus se propõe a caminhar de novo ao nosso lado, e Consolador, Paracleto, numa tradução mais livre, não mais seria do que aquele que foi chamado a estar ao lado de. Jesus, no caminho de Emaús, é um símbolo do que tem sido para nós o Consolador. Jesus de volta aos caminhos humanos, suas palavras mais vivas e belas do que nunca. Mas muitos de nós, talvez, como eles, não estejamos a perceber o quanto vai demorar para que, como eles, cheguemos às conclusões. Mas enquanto caminhávamos, o nosso coração não ardia. Não ardia. O Espiritismo tem feito o nosso coração arder. Arder de amor. Desse amor não amado que é Jesus, como dizia Francisco. Dessa chama que não se pode apagar. Nesses momentos de aflição e angústia, Jesus dirá: a caridade de muitos vai esfriar. A nossa tem estado pujante, irradiante. Não no fogo que destrói e consome, mas no fogo que acalenta e ilumina. Esse é o Espiritismo nos caminhos humanos. O Cristo que volta, triunfante, apontando-nos o porvir, convidando-nos a caminhar com Ele e, acima de tudo, a sentir o Evangelho. A, no trato com o Evangelho, alcançar aquilo que Kardec chama dessa maturidade do senso moral, ou um grau de sensibilidade que nos permite, de fato, acessar a doutrina espírita no que ela é. Porque Kardec dirá, nem todos chegam a compreendê-la de fato. O que é preciso para compreendê-la? Uma inteligência fora do comum? Kardec dirá, não. Porque vê-se inteligências, as mais simples, jovens, saídos mesmo da adolescência, o compreenderem mais profundamente do que aqueles talvez com anos de lide. É porque o Espiritismo é difícil, é complicado? Não. A simplicidade é a sua essência mesma, diz Kardec. O que é preciso, portanto, para compreender? Sentir. Deixar-se vibrar na harmonia ou no diapasão dos sopros do infinito. Mas para isso é preciso sensibilizar o nosso coração. E como o faremos? Senão no serviço, no contato com os nossos semelhantes, no trato com o Evangelho. Que foi o que Paulo passou. Ele que precisou desse processo de sensibilização para, enfim, poder acolher e dinamizar a mensagem do Evangelho em seu mundo interior. Ele que no primeiro momento a ouviu, mas não a alcançou em toda a sua profundidade, como Gesiel e Estevão já o havia feito. Eis que o Senhor então o convida a uma escola de sensibilidade, de sensibilização, cujo nome para nós é serviço, caridade. Porque não há fé raciocinada distante do fora da caridade, não há salvação. Porque não há razão iluminada distante de uma caridade inflamada no serviço aos semelhantes. É isso que nós precisamos entender. E foi o que Paulo passou. Num momento marcante, por exemplo, ali, quando começava as tarefas em Antioquia. Ele, que era orador conceituado, renomado, um prodígio, não conseguia concatenar as ideias. E foi colocado de lado por Barnabé. Paulo, acho que no momento, vamos encontrar aqui uma outra função, mas aquele coração já trabalhado pelos anos no deserto, no tear, com humildade disse, pois bem, eu entendo,
Vamos então trabalhar essas fibras do coração. Vamos fazer essa ginástica para que a palavra então tenha vida, porque a palavra não nasce senão das fontes do coração. E então ele começa ali, fazendo os seus tapetes, as suas tendas, a conversar com os operários, com os soldados. E é então que Emmanuel nos diz que no trato do Evangelho havia ele aprendido a ser amigo fiel e devotado. Ele analisava os sentimentos de agora com as convicções e compreensões de antes e via a profunda diferença que aquela simplicidade do serviço e da amorosidade haviam despertado, haviam feito em seu coração. Antes, as relações que se prendiam mais às conveniências passavam pela sua alma sem deixarem marcas. Mas agora o seu coração estava renovado em Jesus Cristo. Havia se sensibilizado no contato com o divino. Olha que lindo. No contato com o divino do amor, o divino da luz, o divino do irmão, em que posso ver a luz e a presença de Jesus. Enfim, no contato com o divino, havia ele se sensibilizado. E agora as experiências, as relações se gravavam para sempre em seu coração. Ali ele entendeu a beleza do ato de Jesus, de buscar primeiramente na seara do Evangelho, não a grandeza filosófica de Atenas, nem a acuidade, digamos, o pragmatismo dos romanos. Ali ele entendeu por que Jesus se fez galileu e foi buscar os galileus. Porque é disso que temos precisado, desse apostolado galileu, que não é outro senão o do desinteresse, o do sacrifício, o da simplicidade no serviço, o de fazermos, ou melhor, de vermos pobres em espírito, para que a riqueza de Jesus possa ser glorificada em nós e em nossa vida. E é isso que levou mais adiante na sua vida a ver naquele com quem havia tido algumas dificuldades, a vê-lo por um novo prisma. Quando lá, já mais adiante, prestes à sua prisão, prestes a ser preso em Jerusalém, em Cesareia de Filipe, ou Cesareia Marítima, ele então encontra Tiago, mais uma vez, que o havia solicitado auxílio. Aquele mesmo que havia criado tantos obstáculos, naquele primeiro momento, nas suas perspectivas, para que o Evangelho pudesse alcançar os gentios, agora ali estavam mais uma vez os dois, reunidos por Jesus, para mostrar a beleza do que é o amor, a beleza do que é o Evangelho, conectando os corações, apesar das diferenças. Então, num diálogo profundo, que ambos têm ali marcado por muita emoção e humildade, Paulo, ou Saulo, melhor na época já Paulo, percebe então, como está narrado lá no capítulo 8 do livro Paulo Estevão, os galileus eram muito mais sábios do que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele que chegara ao mundo religioso através das escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais, somente porque sabiam calar quando oportuno, aliando à experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia à afeição do Divino Mestre. Agora, diz ele mais adiante, percebia que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. É desse apostolado galileu que nós estamos necessitados. É desse apostolado que vemos em um Chico, em um Eurípides e em tantos e tantos outros homens, mulheres notáveis que nos precederam e que conseguiram aliar a simplicidade, o amor, a amorosidade, a fraternidade, num misto divino, do qual o resultado não pode ser outro senão a luz. Que esses exemplos, portanto, possam nos inspirar. Porque
porque aqueles para apontar os caminhos da luz e do bem não faltam no mundo, nos diz Emmanuel, mas os apóstolos têm escasseado cada vez mais. Dentro do possível, na medida dos nossos esforços, que possamos nós incorporar esse espírito de simplicidade, de sacrifício, entendendo que para além do conhecimento, deveremos alcançar a compreensão. Entendendo que se é importante saber, mais importante ainda é fazer. E entendendo que, se não nos tornarmos, na medida do possível e do nosso empenho mais sincero e profundo, as cartas vivas que o Cristo lança ao mundo, escreve e envia ao mundo, em vão as palavras sairão de nossa boca, porque não haverão de ressoar a sinceridade que deve existir em nosso coração. Que Jesus, portanto, possa nos inspirar a todos e que consigamos alcançar esse entendimento de que o bom espírito é aquele que luta pela coerência em si mesmo, pela consciência no que faz, pelo discernimento em cada ação, mas, sobretudo, aquele que se esforça por ser no mundo efetivamente um cristão, que é o braço do Evangelho a agir no mundo e nos corações. E que Ele nos abençoe a todos. Muita paz.